E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no Do Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que é essencial, especialmente para quem está estudando para magistratura, sabe? E que faz parte do curso de formação humanística do professor Juliano. É isso aí. Reconhecimento de pessoas no sistema judicial brasileiro. Uhum. É um tema delicado, né? Envolve memória, identificação e, poxa, as consequências de um erro podem ser bem sérias. Sem dúvida. É um tema que exige muita atenção, muito cuidado e principalmente conhecimento. Para nortear a nossa análise, a gente vai se debruçar sobre a resolução no 484 do Conselho Nacional de Justiça. A famosa CNJ. Isso. Essa resolução ela funciona como um guia, sabe? Com diretrizes para a gente conduzir e avaliar o reconhecimento de pessoas em processos criminais. Essa resolução tem um peso enorme. Não é só para quem quer ser juiz ou juíza, mas para qualquer pessoa que se interessa por justiça criminal e por um sistema assim mais justo e preciso. Afinal, estamos falando de vidas que podem ser impactadas por essa prova. Mas antes da gente mergulhar na resolução em si, queria te perguntar, qual é o problema que ela tenta resolver? Por que essa preocupação toda com o reconhecimento de pessoas? O problema é que o reconhecimento de pessoas por testemunhas, embora pareça simples, é uma das principais causas de condenações injustas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A memória humana, né? Ela é mais frágil do que a gente imagina. A gente tende a achar que a nossa memória funciona como uma câmera, né? Que grava tudo com precisão. Exatamente. E diversos estudos científicos mostram que a memória é suscetível a distorções, a interferências e pode ser influenciada por vários fatores, como o estresse, o medo, o tempo que passou desde o evento e até por informações que a pessoa recebe depois do fato. E aí, quando essa memória falha e é usada como prova principal, o risco de condenar um inocente é enorme, né? Com certeza. E para você ter uma ideia da gravidade da situação, um levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com abrangência nacional, revelou que 60% dos casos de reconhecimento fotográfico feito pela polícia, que depois se provaram errados, levaram à prisão preventiva. Nossa, 60%. É muita gente presa injustamente por causa de um erro de identificação. E quanto tempo essas pessoas ficaram presas, em média? 9 meses. Imagina, 9 meses da sua vida preso por um crime que você não cometeu por causa de uma falha no reconhecimento. É um absurdo. É de cortar coração. E tem um outro dado ainda mais preocupante nesse levantamento, né? A questão do viés racial. Pois é. 83% das pessoas presas injustamente por erro no reconhecimento eram negras. Isso mostra claramente o racismo que existe no nosso sistema de justiça. E a resolução NU 484, ela reconhece esse problema e coloca a luta contra a seletividade penal e o racismo como um dos seus pilares. E a gente não pode esquecer também dos casos que chegaram até o STJD e o STF, né? Condenações baseadas em reconhecimento falho que foram revistas depois de anos, às vezes décadas. Sem dúvida. E tem também o trabalho do Innocence Project Brasil, que se dedica a revisar esses casos de condenações injustas, muitos deles baseados em reconhecimento equivocado. Esses casos mostram a urgência de termos procedimentos mais rigorosos, mais justos, mais científicos para o reconhecimento de pessoas. E aí que entra a resolução no 474, né? Tentando colocar a ordem na casa, estabelecer diretrizes claras, com base científica, para minimizar os erros. Exatamente. A resolução busca trazer mais segurança jurídica para o processo, diminuindo a chance de erros e protegendo os direitos de todos os envolvidos. Quais são os principais objetivos da resolução que ela busca alcançar na prática? O principal objetivo é garantir que o reconhecimento de pessoas seja feito com o máximo de cuidado, de precisão, seguindo procedimentos padronizados, com base em evidências científicas. A ideia é evitar ao máximo os erros e garantir que a prova seja produzida de forma justa, respeitando os direitos de todos, desde a vítima até o suspeito. Ou seja, a resolução não se preocupa só em evitar que inocentes sejam condenados, mas também em garantir que os culpados sejam responsabilizados com base em provas sólidas. Fortalecer o sistema como um todo, né? Isso, é como um tripé. Garantir a qualidade da prova, evitar condenações injustas e combater a seletividade penal e o racismo. A resolução busca fortalecer esses 3 pilares para construir um sistema de justiça mais justo e eficaz. E como ela se propõe a fazer isso? Quais as principais ferramentas que ela usa? Ela define uma série de diretrizes e procedimentos detalhados para cada etapa do reconhecimento, desde a entrevista com a testemunha até a apresentação das pessoas ou fotos para o reconhecimento em si. E o mais importante, ela define regras claras para os juízes avaliarem a validade do reconhecimento, levando em conta todos os fatores que podem ter influenciado ao testemunho. Parece bem completo. Mas vamos por partes. Primeiro, como a resolução define o que é o reconhecimento de pessoas? Ela define como o procedimento em que a vítima, ou a testemunha de um crime, é chamada a identificar, entre várias pessoas, aquela que viu cometendo o crime. Só que é importante destacar que a resolução se aplica apenas aos casos em que a vítima ou testemunha não conhecia o suspeito antes do crime. Entendi. Então, digamos que eu sou testemunha de um assalto e preciso reconhecer o assaltante.
A resolução vai determinar como esse procedimento deve ser feito para garantir que minha identificação seja o mais confiável possível, certo? Exatamente. A resolução define que o reconhecimento deve ser feito preferencialmente por meio de um alinhamento presencial de pessoas. Ou seja, você seria levado a uma sala onde veria várias pessoas enfileiradas e teria que indicar qual delas é o suspeito. E se não for possível fazer o reconhecimento presencialmente? Tipo, se o suspeito tiver foragido, ou se houver algum risco para a segurança da testemunha. A resolução prevê essa possibilidade. Sim, ela prevê o reconhecimento por fotografias, mas só em casos bem justificados, como os que você mencionou. Mas deixa claro que o reconhecimento por fotografia deve ser a exceção e não a regra, né? Exato. A preferência é sempre pelo alinhamento presencial, pois ele oferece mais garantias. E como funciona esse alinhamento presencial? A resolução detalha como ele deve ser organizado. Sim, ela é bem específica. Ela define, por exemplo, que o suspeito deve ser apresentado junto com pelo menos outras 4 pessoas. Essas pessoas não podem ter nenhuma relação com o crime e devem ter características físicas parecidas com as do suspeito. Interessante. Então não pode ser qualquer grupo de pessoas, né? Tem que ter um cuidado para que o suspeito não se destaque, para que a testemunha não seja induzida a apontá-lo. Exatamente. A resolução quer evitar qualquer tipo de sugestão ou influência. Por isso, todas as pessoas no alinhamento devem ter a mesma aparência geral, usar roupas parecidas, se comportar da mesma forma. E como a resolução garante que esse procedimento seja seguido à risca, quem é o responsável por supervisionar o alinhamento? A resolução determina que o reconhecimento deve ser conduzido por uma autoridade judicial que é responsável por garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente. Além disso, todo o procedimento deve ser gravado em vídeo, desde a entrevista com a testemunha até a sua declaração final. Para garantir a transparência e o direito de defesa. Isso. A gravação em vídeo é fundamental, né? Serve como um registro de todo o processo. E o que é importante tanto para a acusação quanto para a defesa. Mas me fala uma coisa, e a testemunha? Ela sabe que o suspeito pode não estar presente no alinhamento. Sim, a resolução é clara quanto a isso. A testemunha precisa ser informada que o suspeito pode ou não estar presente e que ela tem o direito de não reconhecer ninguém. Imagina a pressão de ter que apontar alguém mesmo sem ter certeza. Ninguém merece. Mas e depois que a testemunha faz o reconhecimento, o que acontece? Aí tudo precisa ser documentado em detalhes. A descrição de quem participou do alinhamento, como ele foi conduzido, a resposta da testemunha. Esse documento, junto com a gravação, é anexado ao processo. E aí entra a parte mais complexa, que é a avaliação da validade do reconhecimento pelo juiz. E como os juízes devem avaliar essa validade? A resolução dá alguma orientação para eles? Sim, ela estabelece que os juízes devem analisar o reconhecimento com muita cautela, levando em conta a falibilidade da memória humana, a possibilidade de erros. Eles devem considerar todos os fatores que podem ter influenciado a testemunha. As condições de visibilidade no momento do crime, o tempo que ela teve para observar o suspeito, a forma como o reconhecimento foi conduzido, o grau de certeza da testemunha. Parece que a resolução se preocupa em garantir que o reconhecimento de pessoas seja usado como prova de forma justa e responsável. Exatamente. Ela representa um avanço na busca por um sistema de justiça mais justo e confiável. Ela reconhece a complexidade do reconhecimento de pessoas como prova e estabelece mecanismos para minimizar os riscos de erros e proteger os direitos de todos os envolvidos. Mas e a preparação para esse momento? A resolução fala sobre como preparar a vítima ou testemunha para o reconhecimento. Sim, ela define uma etapa crucial antes do reconhecimento: a entrevista prévia com a vítima ou testemunha. E qual o objetivo dessa entrevista? Essa entrevista tem vários objetivos. Primeiro, colher da testemunha a descrição da pessoa que ela viu cometendo o crime. Isso é feito com perguntas abertas, sem induzir a resposta, para que a testemunha descreva livremente suas lembranças. Entendi. É como montar um quebra-cabeça, né? A testemunha vai dando as peças e a autoridade judicial vai montando a imagem do suspeito com base nessas informações. Perfeito. A entrevista também serve para avaliar as condições em que a testemunha presenciou o crime. A distância, a iluminação, o tempo que ela teve para observar. Isso ajuda a contextualizar o reconhecimento. Ou seja, entender as circunstâncias em que a testemunha viu o suspeito e avaliar se ela teve condições de memorizar a aparência dele. Faz sentido. E tem outro ponto importante. A entrevista busca identificar se houve alguma influência externa na memória da testemunha. Por exemplo, se ela viu fotos do suspeito antes do reconhecimento ou conversou com outras pessoas sobre as características dele. É verdade. É memória muito influenciável, né? Qualquer informação extra pode distorcer as lembranças da testemunha e levar a um reconhecimento equivocado. Com certeza. Por isso, a resolução exige que a autoridade judicial investigue se houve algum tipo de contaminação da memória da testemunha durante a entrevista. E se for constatado que a testemunha viu fotos do suspeito antes do reconhecimento ou foi influenciada por outras informações, o que acontece? Nesse caso, o reconhecimento não pode ser realizado.
Afinal, a confiabilidade da identificação já estaria comprometida. Seria como construir um castelo de areia em cima de um terreno instável. Faz sentido. E essa entrevista prévia também aborda a questão racial, né? Sim, a resolução determina que a vítima, a testemunha e os suspeitos devem se autodeclarar racialmente durante a entrevista. Além disso, a testemunha é convidada a fazer a heteroidentificação dos suspeitos, ou seja, dizer qual a raça ou cor que ela acredita que eles pertencem. E qual a importância de incluir essa questão racial na entrevista? É fundamental para combater o viés racial no reconhecimento. Estudos mostram que pessoas de diferentes raças têm mais dificuldade em reconhecer indivíduos de outras raças, o que pode levar a erros. E num país como o Brasil, com tanta diversidade, essa questão é ainda mais importante. Então, ao questionar a testemunha sobre a raça do suspeito e registrar essa informação, a resolução busca trazer mais transparência e permitir que o juiz avalie se o fator racial pode ter influenciado. Exatamente. A ideia é evitar que o reconhecimento seja baseado em estereótipos e garantir que a identificação seja feita com base nas características individuais do suspeito. E essa preocupação com a questão racial também se reflete na composição do alinhamento presencial, né? Sim, a resolução é bem específica. Ela determina que o suspeito deve ser apresentado junto com pelo menos outras 4 pessoas que não só tenham características físicas semelhantes, mas que também pertençam à mesma raça ou cor que ele. Ou seja, se o suspeito for negro, as outras pessoas no alinhamento também devem ser negras. Exatamente. Essa medida visa garantir que a testemunha não seja induzida a escolher o suspeito apenas por ele ser a única pessoa negra no alinhamento, por exemplo. É mais uma camada de proteção contra o viés racial. A resolução realmente se esforça para que o reconhecimento seja o mais justo e imparcial possível. Com certeza. A resolução representa um passo importante na luta contra o racismo no sistema de justiça. Ela reconhece a existência do viés racial e implementa medidas para mitigá-lo. Mas, além da questão racial, ela também prevê medidas para proteger a testemunha de intimidação, você sabia? Sério, me fala mais sobre isso. A resolução determina que se a testemunha manifestar receio de ser intimidada pelo suspeito, a autoridade judicial deve providenciar para que ela não veja o suspeito durante o reconhecimento. Mas como isso é feito na prática? A resolução não especifica como essa proteção deve ser feita, mas abre espaço para que a autoridade use a criatividade para garantir a segurança da testemunha. Por exemplo, a testemunha pode ser posicionada de forma que ela veja as pessoas no alinhamento, mas o suspeito não a veja. Ou o reconhecimento pode ser feito por meio de um espelho unidirecional que permite que a testemunha veja o suspeito sem ser vista. É importante que a resolução dê essa flexibilidade para a autoridade adaptar o procedimento às necessidades de cada caso. Com certeza. A resolução reconhece que cada caso é único e que as medidas de proteção devem ser individualizadas. Agora, pensa comigo. Depois que a testemunha faz o reconhecimento, ela precisa dizer o quão segura está da sua escolha. Boa pergunta. Me parece que seria importante, né, saber se a testemunha está totalmente convicta ou se tem alguma dúvida. Sim, a resolução determina que após apontar a pessoa, a testemunha deve indicar com suas próprias palavras o grau de confiança que tem na resposta. E por que isso é importante? Porque o grau de confiança da testemunha é um fator importante na hora de avaliar a validade do reconhecimento. Uma testemunha que se diz 100% segura da sua identificação, obviamente, terá mais credibilidade do que uma que demonstra muita dúvida. Mas a resolução alerta por fato de que a confiança da testemunha nem sempre é um indicador de precisão. Exatamente. A resolução adverte que o grau de confiança da testemunha pode ser influenciado por vários fatores, como o estresse do momento, a pressão para ajudar na investigação e até mesmo o próprio procedimento de reconhecimento. Por isso, o juiz deve analisar o grau de confiança da testemunha com cautela, em conjunto com todos os outros elementos do caso. Entendi. É como se a confiança da testemunha fosse uma peça do quebra-cabeça, mas não a única. Tem que olhar o quadro completo, né? Perfeito. A resolução busca evitar que o reconhecimento seja avaliado de forma simplista, apenas com base na convicção da testemunha. Ela incentiva uma análise mais profunda, mais criteriosa, que leve em conta todos os fatores que podem ter influenciado a identificação. É impressionante como a resolução se preocupa em detalhar cada etapa do reconhecimento. Parece que pensaram em tudo. Sim, a resolução é fruto de um estudo aprofundado e reflete o compromisso do CNJ em garantir a justiça e a confiabilidade das provas no sistema judicial. Mas me diz, você acha que essa resolução se aplica a todos os tribunais do país? Olha, pelo que a gente viu até agora, parece ser algo bem importante, abrangente. Mas me fala, ela se aplica a todos os tribunais? Sim, ela tem abrangência nacional e deve ser seguida por todos os juízes e tribunais do Brasil. E como garantir que os juízes estejam preparados para aplicar essas novas diretrizes? Afinal,
Não é algo simples, né? A resolução determina que os tribunais promovam cursos de capacitação para juízes e servidores que atuam na área criminal, para garantir que todos estejam familiarizados com as novas regras e procedimentos. Esses cursos, imagino, abordam não só as regras da resolução, mas também os aspectos científicos do reconhecimento de pessoas, né? Exatamente. A resolução enfatiza a importância de os juízes conhecerem a literatura científica sobre a memória humana, os fatores que podem influenciar o reconhecimento e as melhores práticas para conduzir esse tipo de prova. E o CNJ? Qual o papel deles na implementação da resolução? O Conselho Nacional de Justiça se comprometeu a elaborar um manual de boas práticas para auxiliar os tribunais. Então, esse manual vai ser uma ferramenta importante para padronizar os procedimentos e garantir que a resolução seja aplicada de forma uniforme em todo o país. Com certeza. O manual vai servir como um guia prático para os juízes e servidores, com exemplos de como aplicar as diretrizes em diferentes situações. Mas a implementação da resolução não depende só do judiciário, né? É verdade. A gente precisa lembrar que o sistema de justiça é composto por vários atores: o Ministério Público, a Defensoria Pública, as polícias. A resolução prevê a capacitação desses outros atores. Sim, a resolução incentiva os tribunais a firmarem convênios com o Ministério Público, a Defensoria Pública e as polícias para que seus membros também sejam capacitados sobre as novas diretrizes. É fundamental que todos estejam alinhados com as novas regras, né? Com certeza. A resolução busca promover uma mudança cultural no sistema, para que o reconhecimento de pessoas seja tratado com a seriedade e o rigor que ele merece. E isso só é possível com a colaboração de todos. E como você avalia o impacto dessa resolução no sistema judicial? Você acha que ela tem um potencial para realmente mudar as coisas? Acredito que sim. A resolução tem um potencial enorme de transformar a forma como o reconhecimento é conduzido e avaliado no Brasil. Ao adotar procedimentos mais rigorosos, com base científica e com foco na justiça e na imparcialidade, a resolução contribui para fortalecer o sistema de justiça criminal e garantir a proteção dos direitos de todos os envolvidos. É uma mudança que pode ter um impacto real na vida das pessoas. Imagina quantas condenações injustas podem ser evitadas com a aplicação correta dessas novas diretrizes. Sem dúvida. A resolução é um marco na busca por um sistema mais justo, humano e confiável. Mas a gente precisa ser realista. A resolução não vai resolver todos os problemas da noite para o dia. Exatamente. É um passo importante, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Quais você diria que são os principais desafios para a implementação? Um dos principais desafios é garantir que as novas diretrizes sejam efetivamente incorporadas à prática dos operadores do direito. Isso exige um esforço contínuo de capacitação, acompanhamento e fiscalização. Ou seja, não basta publicar a resolução. É preciso criar mecanismos para garantir que ela seja aplicada na prática. Exatamente. A resolução precisa sair do papel e se tornar uma realidade nos tribunais de todo o país. E além da capacitação, o que mais é importante para o sucesso da implementação? É a mudança de cultura institucional. É preciso que os operadores do direito abandonem velhos hábitos e passem a encarar o reconhecimento de pessoas com a seriedade e o vigor que a resolução exige. Ou seja, é preciso que os juízes, promotores, defensores e policiais entendam que a resolução não é apenas um conjunto de regras burocráticas, mas sim um instrumento para garantir a justiça e a proteção dos direitos fundamentais. Exatamente. A resolução deve ser vista como um avanço e não como um obstáculo. Mas a mudança não depende só dos operadores do direito, né? A sociedade também tem um papel importante nesse processo. Com certeza. A sociedade precisa se engajar no debate sobre o reconhecimento de pessoas e cobrar a aplicação rigorosa da resolução. Afinal, a justiça criminal é um assunto de interesse de todos. Todos nós temos o direito de viver num país onde o sistema de justiça seja justo, confiável e imparcial. Exatamente. A resolução é um passo importante nesse caminho, mas ainda temos muito trabalho pela frente para construir um sistema de justiça que esteja à altura dos desafios do Brasil. E como a sociedade pode se engajar nesse debate? Informando-se sobre a resolução, divulgando as suas diretrizes, debatendo o tema com amigos, cobrando dos seus representantes a implementação e acompanhando os casos de reconhecimento na mídia. Ou seja, o primeiro passo é a informação, né? Conhecer a resolução, entender as suas diretrizes. Só assim a gente pode participar do debate de forma consciente. Com certeza, a informação é a base de tudo. Quando a sociedade se informa, ela se empodera para exigir os seus direitos. Mas falando em informação, a gente precisa lembrar que a resolução determina que a vítima ou testemunha tem acesso à gravação do reconhecimento. Sério?
Que interessante. E qual a importância disso? Sim, a resolução garante à vítima ou testemunha direito de ter acesso à gravação caso solicite. Isso é importante para garantir a transparência do processo e para que a vítima ou testemunha possa ter certeza de que os seus direitos foram respeitados. Entendi. A gravação é uma garantia não só para a defesa do suspeito, mas também para a vítima ou testemunha. E a resolução também fala sobre a importância de analisar o reconhecimento em conjunto com as outras provas, né? Não é para se basear só no reconhecimento, certo? Exatamente. A resolução enfatiza que o reconhecimento é uma prova que deve ser analisada com cautela e sempre em conjunto com as demais provas do processo. Afinal, o reconhecimento é suscetível a erros e não pode ser a única base para uma condenação. E que outros tipos de prova podem ser usados para corroborar ou refutar o reconhecimento. Depende muito do caso concreto, mas podemos citar provas periciais, como análise de DNA, imagens de câmeras de segurança, depoimentos, documentos que comprovem a presença do suspeito, entre outras. O juiz tem a liberdade para dar mais ou menos peso ao reconhecimento, dependendo das outras provas, né? Sim, a resolução dá ao juiz a liberdade para avaliar a validade do reconhecimento com base em sua convicção, levando em conta todos os elementos do processo. Então, o juiz tem um papel fundamental na análise do reconhecimento, né? Ele precisa ter conhecimento técnico, sensibilidade para avaliar a confiabilidade da prova e discernimento para ponderar o reconhecimento em relação às outras provas. Exatamente. A resolução coloca uma grande responsabilidade nas mãos do juiz, que precisa estar preparado para lidar com a complexidade do reconhecimento como prova. E além da resolução em si, quais outras iniciativas você acha que poderiam contribuir para aperfeiçoar o reconhecimento no Brasil? O que mais a gente poderia fazer para melhorar? Olha, a gente precisa investir em pesquisas científicas sobre a memória humana e os fatores que influenciam o reconhecimento. Também seria importante desenvolver protocolos de reconhecimento mais eficazes, com base nas melhores práticas internacionais, e criar bancos de dados de imagens que sigam critérios rigorosos de qualidade e imparcialidade. E a educação. Você acha que a população em geral precisa entender melhor como funciona o reconhecimento de pessoas? Com certeza. A gente precisa promover a educação da população para que as pessoas entendam os riscos do reconhecimento equivocado e saibam como se proteger. Afinal, qualquer um pode ser vítima ou testemunha de um crime e precisa estar preparado para lidar com a situação da melhor forma. É verdade. A gente precisa se informar, se conscientizar e exigir um sistema mais justo. Mas por hoje acho que já mergulhamos bastante, né? Sim, acho que cobrimos os pontos principais. Então, que tal a gente dar uma pausa e continuar esse mergulho na próxima parte? Ainda temos muito que explorar sobre os desafios da implementação e os impactos no sistema de justiça. Até a próxima. Até. E aí, pronto para continuar nosso mergulho na Resolução 484? A gente explorou bastante os detalhes do procedimento, mas agora queria focar num ponto que você mencionou no final da última parte. A preparação da vítima ou testemunha para o reconhecimento. Me parece que a resolução, apesar de detalhada, não entra muito a fundo em como preparar essas pessoas para uma etapa tão delicada, né? Pois é como se a gente tivesse um manual de instruções super completo para montar um móvel complicado, mas faltasse aquele guia rápido com os primeiros passos, sabe? Para quem nunca fez aquilo antes. A vítima ou testemunha muitas vezes está fragilizada, traumatizada, e essa fragilidade pode aumentar na hora de ter que reconhecer alguém. Sem dúvida. E como a gente já falou, a memória é traiçoeira. O medo, a ansiedade, o estresse, tudo isso pode distorcer as lembranças e levar a um reconhecimento errado. É como se a gente estivesse pedindo para a pessoa navegar num labirinto cheio de espelhos, né? Difícil saber o que é real e o que é reflexo. Por isso essa preparação me parece tão importante quanto os procedimentos do reconhecimento em si. Com certeza, a pessoa precisa se sentir segura, acolhida e entender o processo como um todo. Mas a resolução não prevê nada nesse sentido, tipo um passo a passo de como essa preparação deveria ser feita. Ela não entra em detalhes específicos, mas abre espaço para os tribunais, em colaboração com outros órgãos, criarem mecanismos para garantir esse suporte às vítimas e testemunhas. Seria como um capítulo extra da resolução focado na humanização do processo. O que você acha que poderia ser incluído nesse capítulo? Acho que a gente podia pensar em várias ações, como acolhimento psicológico prévio, a explicação detalhada do procedimento, a simulação do reconhecimento em ambiente controlado e até o acompanhamento de um profissional durante todo o processo. Gostei da ideia da simulação. Seria como um ensaio para o reconhecimento real. A pessoa podia se familiarizar com o ambiente, entender como funciona o procedimento e até falar sobre seus medos. Exatamente. Essa simulação ajudaria a diminuir a ansiedade e preparar a pessoa para lidar com a pressão. E o acompanhamento profissional também me parece fundamental. Ter alguém ali que a pessoa confie para dar suporte, tirar dúvidas, explicar tudo direitinho, faria toda a diferença. Com certeza. A vítima ou testemunha precisa se sentir acolhida e amparada durante todo o processo. Mas o ideal é que essa preparação começasse já no primeiro contato com as autoridades, né? É verdade. Desde o registro da ocorrência
A vítima ou testemunha já devia ser informada sobre seus direitos, a importância do seu papel no processo e a possibilidade de receber apoio. Afinal, muitas vezes a pessoa está em choque, sem saber o que fazer. Exatamente. E nesse momento inicial, é fundamental deixar claro que a pessoa tem o direito de recusar participar do reconhecimento. É mesmo. A resolução garante esse direito, né? Ninguém é obrigado a participar se não se sentir à vontade ou se achar que isso pode prejudicar a sua saúde. Sim, a resolução assegura esse direito. E é importante que fique claro que a recusa não pode ser interpretada como um sinal de culpa do suspeito. Com certeza. A recusa é um direito da vítima ou testemunha e ponto final. Mas e fala uma coisa, e quando a vítima ou a testemunha conhece o suspeito de vista, mas não sabe o nome ou endereço? Como a resolução lida com essa situação? Nesses casos, a resolução prevê a possibilidade de a vítima ou testemunha ajudar na elaboração de um retrato falado. O retrato falado, apesar de ser uma técnica um tanto antiga, ainda pode ser útil, né? Sim, principalmente quando a vítima ou testemunha teve um bom tempo para observar o suspeito e consegue descrever as características físicas com detalhes. Mas é importante lembrar que o retrato falado, assim como o reconhecimento, também é uma prova suscetível a erros. Afinal, a memória da testemunha pode ser falha e o artista que elabora o retrato pode acabar interpretando as informações de forma errada. Com certeza. Por isso, o retrato falado nunca deve ser usado como prova isolada, mas sim em conjunto com outras provas do processo. E a gente sabe que a tecnologia também tem sido utilizada nesse processo, né? É verdade? A resolução fala sobre o uso de softwares de reconhecimento facial. Sim. A resolução não proíbe o uso desses softwares, mas determina que a tecnologia seja utilizada com cautela, respeitando os direitos fundamentais. O reconhecimento facial é uma tecnologia poderosa, mas que também levanta questões éticas importantes, né? Com certeza. É. É preciso garantir que o uso do reconhecimento facial seja feito de forma transparente, com controle judicial e que os dados coletados sejam protegidos. E a gente não pode esquecer da inteligência artificial, né? Que está cada vez mais presente nesses softwares. A inteligência artificial tem avançado muito na área de reconhecimento facial, né? Tornando os softwares mais precisos. Mas essa evolução também traz novos desafios. Exatamente. É preciso garantir que a inteligência artificial seja usada de forma ética, responsável, sem violar os direitos das pessoas. A tecnologia deve estar a serviço da justiça, e não o contrário. E a gente precisa lembrar que a resolução no 484, apesar de ser um avanço importante, ainda é um documento em fase de implementação, né? Tem muita coisa que precisa ser ajustada na prática. Com certeza. A resolução entrou em vigor em 2023 e ainda estamos aprendendo com sua aplicação. É um processo de construção que envolve o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, as polícias, a academia, a sociedade civil. E essa construção coletiva é fundamental, né, para que a resolução atinja seus objetivos. Afinal, não basta ter uma boa lei, é preciso que ela seja aplicada de forma correta. Exatamente. A resolução é um instrumento poderoso para garantir a justiça e a confiabilidade do reconhecimento de pessoas, mas o seu sucesso depende do engajamento de todos. E falando em engajamento, que tal a gente abrir espaço pelos nossos ouvintes? Que tal compartilharmos algumas dicas para quem vai participar de um reconhecimento, seja como vítima, testemunha ou suspeito? Ótima ideia. A informação é a melhor forma de garantir que os direitos de todos sejam respeitados. Então vamos lá. Primeira dica. Se você for vítima ou testemunha e precisar participar de um reconhecimento, procure se informar sobre seus direitos, sobre como funciona o procedimento. A resolução no 484 está disponível na internet e você também pode buscar informações no tribunal, no Ministério Público, na Defensoria. Segunda dica. Antes do reconhecimento, tente se acalmar e se concentrar. A ansiedade pode prejudicar a sua memória. Respire fundo, beba água e procure se lembrar de todos os detalhes que puder sobre o suspeito. Terceira dica. Durante o reconhecimento, observe com atenção todas as pessoas e não tenha pressa para escolher. Se você não tiver certeza, diga que não reconhece. É melhor não fazer um reconhecimento do que fazer um errado. Quarta dica. Após o reconhecimento, relate a autoridade com suas palavras, o grau de confiança que você tem na sua resposta. Se você tiver alguma dúvida ou se sentir inseguro, fale. Quinta dica. Se você for suspeito e for convocado para um reconhecimento, procure um advogado para te orientar. Você tem o direito de ter um advogado presente e a sua recusa em participar não pode ser interpretada como culpa. E para finalizar, uma dica para todos. Se você presenciar um crime, procure memorizar o máximo de detalhes possível sobre o suspeito. Características físicas, roupas, acessórios, qualquer detalhe que possa ajudar na identificação. Anote tudo o que você puder. Essas informações podem ser cruciais para a investigação. E lembre-se, o seu depoimento pode fazer a diferença. Exatamente. A participação da sociedade é fundamental para a construção de um sistema mais justo e eficaz. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na resolução 1484. Isso aí.
Já exploramos os detalhes do procedimento, a importância da preparação das vítimas e testemunhas e agora, para finalizar, vamos falar dos desafios da implementação dessa resolução e os seus impactos no sistema de justiça criminal aqui no Brasil. Preparado para essa reta final? Preparadíssimo. É aqui que a gente sai da teoria e encara a realidade, né? E a realidade do sistema judicial brasileiro, a gente sabe, é complexa. Pois é. A gente passou as últimas 2 partes falando da resolução, que parece ser super completa, bem pensada. Mas e na prática? Como fazer tudo isso funcionar? É aí que as coisas se complicam. A gente falou da necessidade de capacitar os juízes, promotores, policiais, todo mundo que lida com reconhecimento, lembra? Pois é, esse é um dos grandes gargalos. Sim, capacitar tanta gente num país do tamanho do Brasil não é fácil. E a gente sabe que o sistema judicial já está sobrecarregado, né? Falta estrutura, falta investimento, falta tempo. Como garantir que a resolução não se torne mais uma burocracia? É um desafio, tanto. A implementação exige um esforço conjunto dos tribunais, da Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de magistrados, das polícias. É preciso ter um plano, um cronograma e, principalmente, recursos. E vontade política, né? Porque sem isso nada anda. Com certeza. A vontade política é fundamental para que a resolução saia do papel e se torne realidade nos tribunais. E não podemos esquecer da Defensoria Pública, que tem um papel crucial na defesa dos direitos dos acusados, principalmente quem não tem condições de pagar um advogado. É verdade. É preciso garantir que todos os atores do sistema estejam preparados para aplicar a resolução de forma correta. Mas, me diz uma coisa, você acha que, apesar de todos esses desafios, a gente tem motivos para ter esperança? Olha, eu sou um otimista por natureza. A resolução já está em vigor, o CNJ está elaborando um manual de boas práticas, os tribunais estão promovendo cursos, a engrenagem está girando, ainda que lentamente. A gente tem que reconhecer os avanços, né? Mas não podemos nos acomodar. A cobrança da população, a fiscalização dos órgãos de controle, o debate público sobre o tema, tudo isso é fundamental para que a resolução funcione de verdade. Afinal, a justiça criminal não é um assunto só para juízes e advogados. Com certeza. A justiça criminal impacta diretamente as nossas vidas. Quem nunca ouviu falar de condenação injusta por causa de reconhecimento errado? A resolução surge para tentar minimizar esses erros, para garantir um sistema mais justo e confiável. E a gente sabe que a resolução não é uma solução mágica, né? Mas é um passo importante. É como construir um edifício, tijolo por tijolo, com paciência, persistência e a certeza que estamos construindo um futuro melhor. Exatamente. E nesse futuro, a gente espera que o reconhecimento de pessoas seja uma prova utilizada com responsabilidade, com rigor científico, com respeito aos direitos de todos. E que as vítimas, em vez de reviver seus traumas num procedimento falho, encontrem no sistema o acolhimento e a proteção que merecem. Que assim seja. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar acompanhando esse debate, para se informar, para questionar, para cobrar, para participar da construção de um sistema mais justo para todos. Isso aí. A justiça não se faz apenas dentro dos tribunais. Ela se faz no dia a dia, nas nossas escolhas, na nossa luta por um mundo melhor. E a gente se encontra no próximo Mergulho Profundo com mais um tema importante para você. Até lá.